Estamos iniciando mais um Pod Talk com o nosso quadro Empreendecast. Hoje nós estamos aqui recebendo esses dois empreendedores que eu tenho a honra de servir junto, caminhar junto, né, ali na nossa igreja. Seja bem-vinda, Lu Costa. Obrigada. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Eu tô tão feliz de receber vocês aqui. A gente já tem tantos dias, né, que a gente tá marcando esse encontro e a gente nunca consegue fazer ele acontecer. Mas hoje vocês vieram para poder falar sobre o novo empreendimento de vocês, né? Sobre essa nova trajetória juntos. Queria que vocês começassem, né? Conversando aí com o nosso público, contando um pouquinho da história de vocês, aqui para que as pessoas possam conhecer um pouquinho sobre a Soar Comunica. Perfeito, então, primeiramente, né, começar falando, né, diz que as mulheres falam mais, É então a verdade. gente começa falando. Primeiramente, é uma honra estar aqui, Renata, muito obrigada mesmo, faz tempo que a gente tem marcado, e desde que eu conhecia que o projeto, o trabalho de vocês, olha só, conecta muito com o que a gente faz, então que bom que esse encontro aconteceu, né, um prazer para mim e para o Thiago também, que já vai se apresentar, mas eu sou a Lu Costa, então, né, como você já falou, é Lucimara meu nome, mas como eu sempre falo assim, ó, Lucimara, parece aquela coisa da minha mãe, assim, ó, Lucimara, que ela tava brava comigo, né? Então a gente faz autoconhecimento, Sim. Autoconhecimento é vida, então eu gosto de Lu, fica algo mais informal e eu gosto muito que seja assim, tá? Então é um prazer, só a Comunica para vocês é uma empresa maravilhosa, a gente já tem uma trajetória aí trabalhando de forma individual, tanto eu quanto o Thiago, mas a gente vai, com o passar aqui do tempo, desenrolar aqui, falar um pouquinho para vocês desse trabalho lindo que nasceu no coração de Deus e que eu tenho certeza que vai direto aí para o meio empresarial, né? Que demais. Então é isso, Thiago, conta pra nós, assim, a sua versão, né? Porque você sabe que sempre existem, cada história tem 3 versões, né? A minha, a sua e a de Deus. Eu tenho uma amiga que sempre fala isso. Mas eu quero saber como é que foi pra você, assim, começar esse projeto da sua Comunica, né? E é isso, conta pra nós um pouquinho da tua parte dessa história. Tá certo. Primeiramente, obrigado, Renata, né, sobre esse convite, né, realmente rolou, aconteceu, mas a gente, como é cristão, a gente sabe que acontece no tempo de Deus. É verdade. Então, ele está acontecendo no tempo certo, né? E nada melhor do que falar sobre empreendedorismo, né? É o que a gente gosta, o que a gente ama. E essa parceria surgiu muito natural, né, com a demanda de união de propósitos, tá? E foi bem bacana, tanto para o meu crescimento, também como profissional, né? E acredito também para o crescimento da Lu. Essa união aí tá fazendo um bom barulho aí para os nossos clientes e ajudando eles. Você fazia o que antes da sua Comunica? Olha, Thiago? se a gente for falar, acho que a gente vai ter que ter mais um podcast para Pra contar a história. contar a história, né? A minha formação na área de administração, tem especialização em marketing, né? Sim. Então, trabalho bastante com consultoria para pequenas e médias empresas. A gente ajuda empreendedores também, tá, a crescerem. E eu estou muito focado na área de crescimento, né, de growth, né, growth marketing. Para quem não conhece a palavra growth, né, ela é de crescimento. Então, a gente ajuda os empreendedores aí a vender mais, com mais qualidade, né. E basicamente é isso. Então, já tive trajetória na área comercial em grandes empresas, né, já fui gestor comercial da Milium, da Leroy Merlin, então já ajudei a montar lojas, tá? Trabalhei no setor de gerência, de compras, e já tive empresas, já vendi, já quebrei algumas, então a gente sabe bem o perrengue que é ser empreendedor, né? É já verdade. passamos bastante coisa aí nesse mercado. Mas sabe que é uma questão que no Brasil às vezes não se dá tanto valor em pessoas que quebram a empresa, né? Mas é uma cultura bem diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem quebra uma empresa, ele tem valor, porque eles pensam o seguinte: já quebrou uma vez, não vai quebrar de novo, porque ninguém quer passar por um processo de falência, vamos dizer assim. E só por passar. É horrível, só a gente que passa, sabe? Muito. Eu passei por isso também. Então eu falo assim, gente, realmente eu tenho muito mais experiência do que quem nunca quebrou. Porque só quem quebrou é que
sabe o que é passar por esse processo, né, Lu? E conta um Com pouquinho, Lu, sobre a certeza. sua trajetória até. Então, minha trajetória começou já com muito tempo, um pouquinho tempo, na verdade, quando eu tinha 15 anos, né? 15 anos era logo ali, né? 15 anos eu participei de um projeto chamado Jovem Empreendedor do Sebrae e eu fiquei muito feliz e animada em trabalhar com empreendedorismo já desde essa época, porque eu me vi empreendedora com 15 anos de idade, mas aí eu percebi que muito antes eu já fazia venda com 8 anos de idade, gente. 8 anos eu vendia meus serviços, eu fazia tarefa de casa e permuta, olha só, eu já fazia permuta por borracha, eu queria caneta, né? Eu digo que o empreendedor ele nasce ou da dificuldade, ou da necessidade que ele tem, ou então das ideias arrojadas, né? A minha realmente começou muito cedo, na necessidade, e acabou que eu fui desenvolvendo, fazendo papel de cartas, né? É bom falar isso, porque traz a A lembrança lembrança. uns tempos muito atrás já. E com 15 anos eu participei desse projeto, eu estava muito preparada e eu consegui, inclusive, para levar para esse meio uma entrevista no jornal Gazeta do Povo, na época, lá em Curitiba, e todo mundo falou: Nossa, o jornal vai vir aqui. E era uma escola conceituada, e eu já via que aquela escola era conceituada. E por que que não tinha um jornal, uma Sim. TV fazendo uma reportagem na minha mente? Naquela época eu já pensava assim. Então, muito cedo, a veia, né, empreendedora, eu digo que se todo mundo, cada um de nós aqui, que somos todos empreendedores aqui, a gente vai ver que foi muito antes do que a gente pensa, É né? verdade. E empreender é um desafio, e como você falou, o empreendedor que quebra, realmente, ele deveria ter muito mais valor, né? Eu acredito que isso vai acontecer, que o Brasil está mudando, que Sim. esse meio está mudando, e a gente tende a valorizar mais. Mas na SOA, voltando aqui agora para a nossa realidade mais Sim. próxima, né? A SOA Consultoria, primeiramente, né? Planejamos, criamos e comunicamos, né? Esse é Sim. o nosso slogan. E a SOA, ela tem um nome, uma base que é se fazer ouvir. Que então as pessoas precisam ouvir, serem ouvidas, empresas, Sim. negócios. Nós estamos aqui hoje nos fazendo ouvir por vocês e faz parte do nosso trabalho ajudar as pessoas a comunicarem. E eu, como muito focada em posicionamento, eu precisava ter alguém que trabalhasse também com a prospecção e prospecção digital, que eu acredito Sim. muito mesmo pós-pandemia acrescentou, mas muito antes a gente já trabalhava muito. Eu trabalho muito na área de prospecção já há 30 anos. Na época de bater na porta, de levar a porta na cara, né? Eu falo para as pessoas assim: olha, hoje está tão bom prospectar, porque no máximo a pessoa te bloqueia no Instagram, Sim, é né? No verdade. WhatsApp, né, Thiago? Assim, ó, as pessoas não têm que ter medo, né? Hoje o bloqueio que você tem é esse, né? Mas eu sou da época de chegar, de levar um não, não vem aqui, não. Aí você volta, investiu gasolina, investiu tempo, investiu tua roupa, sola de sapato, e as pessoas não te recebiam. Hoje, então, nós estamos num momento muito diferente, né? Mas prospecção é a nossa uma das nossas vertentes, e o Thiago chegou nesse momento justamente para que a gente unisse, né, o posicionamento de uma empresa, de uma marca, de um negócio com o levar esse posicionamento adiante, que aí conectou com O fato esse dele ter trabalho. trabalhado com vendas a vida toda aí nessas empresas, eu acredito que foi o que te trouxe até aqui. Eu acho que a melhor pessoa para ensinar sobre essa questão da prospecção é quem realmente já prospectou, recebeu muitos e muitos não. E então, pelo que eu entendi, vocês ajudam a empresa a se posicionar, depois ajudam elas a lidar com os prospects, ou seja, porque não adianta só prospectar se não souber como se comunicar com essas pessoas, vai perder essa prospecção. E, além disso, vocês trazem alguma outra consultoria para a área da venda, Thiago? Mais focada na venda, tipo, de controlar essa prospecção, como que foi os contatos, quanto disso que realmente converteu em venda, o que você traz de, vamos dizer assim, de números para aquelas pessoas que estão lá na ponta, na venda e que precisa agora ter gestão de vendas e não só sair vendendo por vender.
Você já falou um bom ponto, né? Fazer a gestão, né? Hoje tu precisa realmente fazer o gerenciamento desses dados, Uhum, né? A gestão do teu negócio. Então, hoje o empreendedor, muitas vezes, ele já quer ir realmente para uma automação de marketing, ele quer uhum, fazer já uma gestão de tráfego, só que o interno dele, né? O feijão com arroz que a gente fala, não está bem feito ainda, aham, né? Então, hoje dentro do growth marketing, que a gente fala que é o marketing de crescimento, ou do growth, que é fazer um crescimento para a empresa, né? uhum, Um pouco mais acelerado e mais estruturado, você precisa dar um passo para trás, realmente ver se todos os teus processos, toda a tua operação, ela está bem feita. sim. Daí sim a gente vai passar por uma aceleração de venda, enfim. Então, o growth, né, que é a gestão do crescimento das empresas de venda, que seja, ela precisa realmente de uma boa estruturação, tá? Se você não fizer isso antes, bem provavelmente ela não vai dar certo. Ou vai ter muito mais Uhum, esforço, muito mais gasto, né, muito mais investimento. Então, realmente, por eu ter passado muito tempo na área comercial, a gente tem essa experiência de ter um desgaste muito grande para chegar até o cliente, né? Um uhum, custo muito grande com equipe comercial, né? Tanto no ponto de venda, tanto com gasto com trade marketing lá no checkout do supermercado, nas gôndolas, enfim. Então, para diminuir esse custo, veio realmente dentro aí da pandemia, acelerou muito mais a questão do marketing digital, né? Do tráfego pago, das ferramentas que a gente consegue se aproximar do cliente com menos esforço, né, uhum. com um investimento um pouco menor e com mais qualidade de dados, né? Então, Ótimo. hoje, se o empreendedor quer realmente ter eficiência nas suas campanhas, nas suas estratégias de marketing, ele precisa realmente fazer a gestão de quem é seu cliente, né? E Sim. realmente identificar qual o comportamento de consumo dele, como é que ele está consumindo, o que o meu concorrente faz, né? Que eu preciso adaptar o meu negócio, né? Uhum, Então tem algumas variantes dentro disso, né? Mas o sim. marketing realmente veio para diminuir esse ponto de fricção aí entre o negócio e o cliente. Legal. Uhum. E olha o quanto que isso é importante, né, gente? Se você já tá nessa fase, e é claro que a gente sabe que o que eles estão propondo não é ainda para aquela empresa que está iniciando, que ainda não sabe aonde quer chegar. Não. Uhum. Aqui a gente abre um nicho e é muito importante. Você, empresário, já sabe onde você quer chegar e está encontrando dificuldade para isso, talvez seja o momento de procurar uma ajuda, né? Que realmente sozinho fica mais difícil. Primeiro você precisa entender se você está se comunicando bem com o teu cliente. Uhum. A gente estava falando aqui antes e a gente vai entrar nesse assunto agora sobre relacionamento para aumentar vendas. Né, Uhum. que é uma das funções aí da Soa Comunica. Eu queria que você falasse um pouquinho Verdade. sobre essa parte, né, do Aham. trabalho, Lu. Como que isso funciona? Qual que é a visão da Soa em Certo. relação a isso? Então, olha só, estávamos falando sobre levar as portadas na cara, né? Sim. Falar sobre relacionamento. Por que que as pessoas hoje elas têm tanto medo do relacionamento do cliente? Muitos profissionais da área comercial, justamente o medo do não. São N motivos, né? O medo do não, que é nada mais do que a rejeição, a maior medo, a maior dor do ser humano, o maior medo é o medo da rejeição. Sim. Então, por isso que as pessoas têm muito medo de gravar, tem pessoas que não se propõem a vir fazer um podcast, aliás, né? Já fica a sugestão. Todo empresário, todo empreendedor, né, Sim. deve e merece vir num espaço como esse seu aqui para falar, Uhum. porque desenvolve. Isso daí é relacionamento. Nós estamos fazendo aqui relacionamento digital, relacionamento entre nós, porque daqui com certeza nós vamos sair com alguma parceria, algum projeto, e Uhum. isso é imprescindível. Então, faz parte do nosso trabalho ajudar você que é empresário, você que tem um negócio, ou até um profissional liberal, a se desenvolver na área de relacionamento, primeiramente com você mesmo, entendendo o que você Uhum. precisa, porque o relacionamento começa consigo mesmo, né? Eu Sim. sempre coloco isso para o cliente.
E o relacionamento, ele aumenta faturamento, porque a partir de que você entende o cliente como pessoa, como ser humano, antes de querer negociar com ele, você vai conectar e certamente essa pessoa ela vai te entender não só como alguém que quer empurrar, quer vender, quer negociar, quer usá-la, né? Mas sim como alguém que está interessado realmente, está sendo interessante para depois mostrar um interesse. É Esse é que primordial. É que assim, né, Lu, as pessoas elas às vezes esquecem de que as pessoas amam comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. Exato. Então, se o teu contato é só para vender, cara, vai demorar muito tempo, essa pessoa tem que estar muito afim de comprar. Aí não é você que tá vendendo, é o cliente que tá comprando. E eu, enquanto vendedora, eu questionava muito isso, tanto com a minha equipe quanto com todo mundo que eu falava, que era o seguinte: se você você só fica aqui retirando pedido, você não é vendedor. Uhum, é verdade. Por quê? Se eu tô aqui só esperando o cliente vir me Aham. pedir, eu não tô vendendo para ele. Essa pessoa já queria comprar. Isso não pode ser considerada como uma venda e nem devia contar para bater metas. Nossa, as pessoas querem me matar quando escutam isso. É Por quê? verdade. Porque os vendedores não querem assumir essa autorresponsabilidade de entender que se você está dizendo que você é vendedor, você não pode esperar o cliente entrar e pedir. Você Verdade. precisa identificar a necessidade dele antes e vender sem vender. A gente precisa, desculpa te interromper, Aham. a gente costuma dizer que a gente precisa ser interessante antes de ser interesseiro, né? Aham. Aham. Então a gente tem que criar esse relacionamento. E na questão das vendas, né? Tanto corporativo, tanto seja no B2B ou no B2C, o resultado que realmente a gente não teve, Uhum. é, ele advém das conexões que a gente ainda não fez. Uhum. Sim. Né? Então, o relacionamento ele é muito bom por causa disso, tá? Porque principalmente no marketing, né, que a gente tem o gatilho da reciprocidade. Então, Sim. hoje a gente entrega muito, muito para os nossos clientes, aí com que eles vão perceber o nosso valor, né? Então, já vai uma dica realmente para os telespectadores, as pessoas que Sim. estão vendo o podcast, que realmente eles têm que ser interessantes e têm que realmente entregar bastante. Uhum. Tá? Entregar bastante, e aí realmente vai ligar o gatilho da reciprocidade, e quando ele for realmente tomar uma decisão, ele vai pensar, poxa, a Renata me ajudou. A Sim. Renata me entregou quando eu precisava, talvez no momento que eu não tinha ainda Uhum. uma capacidade financeira para obter determinada ferramenta, mas ela me ajudou naquele Sim. momento, né? E você falou que se um growth marketing, né, o growth, a estratégia de growth, ela é para todas as empresas, a gente diz que não e sim. Uhum. Mas sim se elas estiverem todas com as suas operações, seu planejamento em dia. Sim. Porque ela pode ser para uma pequena empresa que ela está bem estruturada já com o seu planejamento, Aham. né? E nós, como os empreendedores, eu já passei por isso. Em um momento eu era técnico e depois eu passei para o Sim. estratégico. Então eu era, vamos lá, vamos dizer, um instalador de ar Aham. condicionado. Ele era o técnico, estava lá instalando, começou a empresa a crescer, começou a contratar gente e ele virou gestor. Mas e agora o que eu faço? Uhum. Né? Então, se ele planejar, se ele fizer tudo direitinho, é para ele também, Sim. tá? Só que realmente uma coisa que é fato para todo mundo, tá? É, todo mundo tem que investir em mentoria, em consultoria, num mentor, num curso online, tem que fazer esse investimento. Se você não fizer, é bem raro que você consiga realmente crescer com estrutura ou crescer realmente de fato, amadurecer a tua empresa e que ela continue no mercado. Tá? Hoje, aqui a gente tem investido em curso, a gente faz muito curso. O Sim. pessoal fala assim, não, você não, a gente participa Constantemente. várias mentorias. Uhum. A gente já gastou aí, brincando, mais de 50 mil reais em cursos só Sim. investindo, ou que seja de tráfego, se aprimorando. Então, o Uhum. empreendedor hoje, ele precisa ou procurar um associativismo, né? Sim, com certeza. Que E tem tem muita muitas coisa, associações aqui Tem, na nossa região muito. tem. que são excelentes, né? Eu tenho vou aproveitar o teu adendo só para mandar um abraço pro pessoal da Enflo, né, aqui de São José, o pessoal da Bacana. CIF A lá CIF, de Floripa. Florianópolis. A gente tá ali nesses núcleos que tem nos ajudado muito no nosso desenvolvimento. E isso que o Thiago falou é extremamente real e necessário. Primeiro, que você precisa entender que isso é ser estratégico. Ser estratégico é sair do operacional e começar a enxergar a tua empresa de fora. Por que que a gente evolui, Thiago, quando a gente começa a fazer esse tipo de treinamento e mentoria? Porque as pessoas
entregam pra gente de graça as ideias ou numa conversa você tem um insight que muda tudo. Isso Muda aí. todo o rumo do teu Hoje, negócio. se você é empreendedor que está nos assistindo, está ansioso, né, tá preocupado com as vendas, está preocupado com o 13º, 99% de chance de você não ter um planejamento, de você não ter planejado seu ano e provavelmente você não planejou ainda em 2025. Sim, Então você já era para estar já era para estar com o planejamento de 2025 sim. feito, Finalizando. finalizando. Outubro é mês de finalizar planejamento estratégico. É isso aí. Então, assim, é necessário realmente se planejar. Tem realmente o associativismo que entrega muita coisa que é gratuita. Então, se você não consegue investir hoje, né, você não tem o dinheiro, mas você vai ter uma assistência, profissionais capacitados. A gente falou da Enflo, falou da CIF, Sim, tem a CAT, tem muita coisa boa dentro do mercado, tem. tá? Para você realmente acelerar a sua venda ou se profissionalizar. Uhum. Né? E a gente também, né, que é só comunica, né, que a gente faz esse tipo de consultoria. A gente gosta muito de receber os empreendedores lá no escritório Uhum. para a gente ajudar realmente no que a gente pode, a gente trocar ideia, dar insights, Sim. e para que a gente possa realmente evoluir o empreendedorismo na nossa cidade. A nossa visão aqui foi realmente criar um movimento. Eu acredito que o Podtalk, né, junto com o Empreendecast, ele veio para criar um movimento de empreendedores que já entenderam que não dá para caminhar sozinho, que precisa realmente criar elos fortes ali para poder crescer junto. Nós temos uma questão muito grande de variedade de setores, né? Tem N setores que eu já atendi aqui. Tem gente que é da educação, tem gente que é da indústria, tem gente que é do comércio mesmo. Eu tenho um projeto muito legal para quem é comerciante, né, do varejo feminino, porque eu também vejo essa necessidade de ser visto para poder vender. Esse setor eu acho que foi um dos setores que mais tiveram problema depois da pandemia. Porque as pessoas, elas aprenderam a comprar online e elas não voltaram, gente. Fala pra mim que Não. voltou, não voltou. Não voltou. Verdade. Eu sou uma pessoa que compra muito online. E eu hoje, se as lojas daqui de Florianópolis não vendem online, eu não compro delas, porque eu não vou lá. Quem Não é de propósito. comprava começou a comprar mais ainda, Aham. né? Quem não tinha comprado começou a comprar. As empresas que vendiam começaram a se profissionalizar, melhorar seu gateway de pagamento, melhorar essa Sim. plataforma, melhorar a logística de entrega, né? Então Uhum. hoje tem pedidos aí que eles compram num dia, é capaz de chegar no mesmo, Sim. dependendo da sua região, né? Então hoje o online, a gente brinca que não é nem mais uma opção, é uma Uhum. obrigatoriedade do empreendedor estar no online. E tem uma coisa que vocês falaram que é muito sobre a SOA, e agora eu trago isso para a conversa, que é o seguinte: não é porque é online que não tem relacionamento. Eu já estava esperando Ah, Imagino. para chamar para o café online, Por isso que o gente. nosso cliente, ele ganha muito, né, sim. com isso, que a gente uniu muito o relacionamento Com com o certeza. digital, Porque, né, na o digital com o verdade, as pessoas offline. não querem comprar de uma máquina. Uhum. Mesmo que seja comprando online, eu não quero comprar de uma máquina. Perfeito. O relacionamento, ele não deixou de ser importante e nem indispensável para fazer com que essa Exatamente. pessoa compre de você de novo. A parte a Lu faz muito bem isso, né, Lu, de humanizar, né, Eu essa digo parte. assim, ó, eu digo para todos os clientes assim, aliás, eu quero só dar um tempinho aqui antes que eu Uhum. esqueça, no dia 28/11, já quero deixar, né, o convite para quem quiser saber um pouquinho mais sobre relacionamento digital, relacionamento presencial, network, como aumentar o faturamento. Nós estamos com um evento no dia 28, maravilhoso, com um grupo de empresários. Já vou deixar o convite para vocês, nossos Claro. convidados de honra, vocês Ah, lá, tá? obrigada. Para esse evento. E lá nós vamos falar muito, vamos abordar como que nós fazemos relacionamento online, como que nós fazemos relacionamento presencial. É possível eu passar o cheiro de um café? É possível eu Uhum. passar. Não que a pessoa vai sentir o cheiro, mas é possível com que eu consiga transmitir com a minha comunicação visual, minha comunicação corporal, comunicação visual Sim. e comunicação propriamente dita, que é a nossa voz, né? Uhum. Então, é possível, né? Relacionamento é importantíssimo para a área da venda. Lembrando, gente, que
todos somos vendedores. Estavam falando ali, né? Sim. A vendedor, todos nós vendemos. Até a pessoa que é do financeiro, você que é financeiro de uma empresa, você vende. Você vende para os seus clientes aí dentro, que são os seus parceiros, seus colegas de trabalho. Um setor vende para o outro. Como é que está o teu pós-venda aí dentro da sua empresa, do seu negócio? Então, se nós entendermos que a venda ela acontece de dentro para fora, nós vamos ter resultados incríveis no ambiente em que nós trabalhamos, e isso vai ser, com certeza, uma consequência para o teu cliente externo. Mais um detalhe: relacionamento interno de uma equipe transborda como positivo ou negativo Sim. na rede social, na comunicação que as empresas fazem. Muitas vezes as pessoas tentam fazer, por isso que às vezes você vai, esses dias eu fui gravar um vídeo no escritório, falei, Thiago, eu não tô boa para gravar vídeo. Não tô, porque eu acredito nisso, acredito que de dentro para fora, como é que eu vou gravar um vídeo, como é que eu vou estar feliz fazendo, transbordando algo que eu não estou sentindo, e como Sim. eu acredito, e eu aprendi isso, a gente aprende a desenvolver, tá? Não é do nada, existem técnicas, existem formas de desenvolver, e que a gente tem aí nesse nosso treinamento, relacionamento aumenta faturamento, que são 10 etapas, é um método maravilhoso, aí que começou dentro da área da construção civil, porque é a minha paixão, eu sou apaixonada por obras, mas que a gente desenvolve em outras áreas aí também, e está imperdível, tá? Então, eu já vou deixar o spoiler, nós Olha vamos só. lançar a partir do mês que vem, estamos falando de primeira mão aqui para vocês, e vai ser lançado, vai ser um pré-lançamento, no mês que vem, para que 2025 a gente esteja a todo vapor com esse projeto, que vai ser incrível. É dia 28, que horas? Do 11 às 19 horas. Certo, é online o Vai ser encontro? presencial. Uau, Vai vamos botar na presencial. agenda, hein, Nós Georgia? já Vamos vamos anotar. deixar, com certeza. Já Nós vamos lá, com vamos mandar o certeza. convite para vocês. É tudo entrelaçado, né, Renata? Sim. Ela tá falando do comportamento, né, da equipe. Né? Muitas empresas elas fazem comerciais, elas fazem propagandas na TV, a equipe, quando chega para a equipe, eu falo, peraí, mas meu gerente não faz isso, o proprietário não faz isso. Eles estão comunicando uma coisa que, Sim, né, não é. que não é. Que não Então, é. o nosso trabalho também é esse, de gestão. Né, de estar do lado do proprietário, né, do gestor da empresa, para que seja realmente um elo, né, que seja uma corrente que uma coisa puxa a outra, que se um deles não Sim. tiver realmente bem qualificado, realmente o planejamento não sai como desejado, né? É porque é muito difícil você ser o que não é. E o marketing tem muito disso. E às vezes a gente sabe, e a gente também falou sobre isso antes, né? Que não é o melhor hambúrguer que vende mais, é o que mais aparece. Mas se você for parar para analisar, eles comunicam aquilo que é real. Se você for numa empresa de hambúrguer e todo mundo sabe de quem que eu tô falando, você vai observar que vai. Não tem problema de falar, você só podia nos patrocinar, né? Gente, ó, patrocina. Até porque vocês são uma referência de marketing realmente, acho que para Exato. toda e qualquer O marketing empresa. foi muito bom, né? Foi excelente. Só que assim, virou tão forte o marketing hoje e do McDonald's que nós estamos falando, que virou cultura. Jabá. Virou cultura já, entendeu? Então não é só o que eles comunicam. Você vai lá, você sente aquilo de verdade, porque virou uma cultura da empresa. Então, assim, não adianta você comunicar aquilo que não é a essência, porque se não é essência, não vira cultura nunca. E aí você comunica algo que não vive na realidade. E isso é um perigo gigantesco das empresas também, porque as primeiras pessoas que vendem as suas imagens são os seus colaboradores. Se eles não comprarem essa ideia, você não vai vender para mais ninguém. Não vai rolar. Né? Com Então, certeza. os primeiros a serem conquistados pela comunicação, pela forma de venda, são os de dentro, os de dentro da casa. Quem vai passar isso para os outros. Eles têm que viver isso de verdade. Hoje, Renata, a gente consegue acelerar uma pequena empresa, uma média empresa, né? A gente consegue assessorá-los. Mas uma coisa que a gente sempre costuma dizer, investe realmente em tráfego. Né? Como é que a pessoa pode comprar de você se ela não te conhece? Né? O teu concorrente, ele tá lá aparecendo, né? Você vai pedir uma pizza, você vai procurar alguma coisa, vai começar a rolar. Eu tive essa experiência agora que eu fui fazer a limpeza do meu sofá,
de casa Uhum. e, sei lá, empresas que limpam o sofá. E eu não tomei a decisão rapidamente. Então começou a aparecer várias. Então, e aquele que não tá no tráfego? Não Sim. apareceu para mim. Não teve Uhum. oportunidade. Então, quanto ele tá deixando na mesa? E até os que apareceram, mas que depois você foi lá ver e não tinha conteúdo nenhum pra poder agregar aquilo que apareceu pra Pronto. você. Sem Também. comunicação. Olha o tempo de resposta em média que a Uhum. gente fala né, do atendente. Em Aham. média, 5 minutos. Tá? 99% das chances de vender, ele acontece em 5 minutos. Sim. Então, vai estar lá, conversa pelo WhatsApp. Tem empresas que não me responderam até agora. Tem empresas que responderam no outro dia. Então, se eu Uhum. estava com uma certa urgência, Já ele perdeu o foi. tempo de negociar, de conversar comigo, já foi. Então, por Uhum. isso a gente fala que estruturar o processo antes de fazer qualquer coisa é a melhor forma. Uhum. Né? Porque tu vai cobrar o teu vendedor. Vamos lá para uma média empresa que tem uma loja de autopeças, enfim. Pô, mas o meu vendedor não vende. Mas será que eu estou dando a condição ideal para ele vender? Sim. Será que ele tem realmente um CRM bom? Será que eu dei Uhum. treinamento para ele? Ou se basta só trocar, substituir a pessoa? Uhum. Né? Então, é isso a gente ajuda o empreendedor a identificar isso na empresa. Pô, mas acho que eu estou um vendedor lá que não vende. Uhum. Mas, tá, vamos lá. Qual a estrutura que você está dando para ele? Né? Uhum. Ele tem esse treinamento, você disse para ele onde é que você quer chegar, você tem metas, Sim. qual a cadência, você explicou para ele qual a cadência de fechamento desse cliente, do produto que ele vende? É uma Uhum. venda complexa, não é? Tem um processo de venda, de como é que diz, quanto tempo? Não tem. Aí ele vai colocar a culpa Ô, no Tiago, vendedor dele. isso é tão importante o que tu disse agora, porque assim, ó, vou falar sobre uma coisa que eu falo muito aqui no estúdio. Eu tenho uma métrica para vendas, que é 7 para uma venda, 7 não para uma venda, 7 não para uma venda. Olha o quanto que é importante a gente ficar frisando isso e os nossos vendedores ter essa consciência de que para fazer uma venda ele vai ter que ter tantos nãos. E isso varia de mercado, ele varia Sim. de nicho, ele varia muitas vezes. Mas geralmente a estatística diz que é 7 nãos para uma venda. Se você deixa o seu vendedor com essa tranquilidade, ele vai Uhum. lidar com um não diferente, Com gente. certeza. Veio um, só falta mais 6 nãos agora. Eu vou Exato. vender. O foco tá lá na venda. Independente se eu tive 10 nãos, 11 nãos, 12 nãos. E aí Exato. vem aquilo que a gente disse, as metas de. Qual é o tipo de meta que você tá dando pro seu vendedor? É meta de contato? É meta é por listagem? Porque assim, existem N formas de prospecção hoje, né? Tem através do tráfego pago, tem através de uma listagem, que já fiz muito, hein, gente? Eu liguei muito, peguei Sim. listas Muito e não. listas e listas e listas infinitas e A gente fala ligando do para as cold call, né? pessoas. Que é a ligação Aham. fria, enfim, o e-mail. E vou falar uma coisa pra vocês, funciona. A estatística funciona, é 7 Funciona. por um. Você vai fazer 7 seguidas, você vai ganhar um não. De repente, a hora que vier empencar os sims, vão vir 5 sims, um atrás do outro. Mas isso tem que estar tão fixado na cabeça do vendedor para ele não se frustrar e ele realmente entender que ele tá passando pelo processo da venda. E que ela é natural, é assim mesmo. E que tá tudo certo eu não receber não. Agora, a tua pressão tá só pelo resultado? Você precisa entender muitas coisas. Ah, como que é a sua meta? Sua meta é só por resultado? Peraí, é só por resultado? Você não viu que essa pessoa ligou para 150 pessoas? E essas 150 pessoas, então, será que o produto tá adequado para essa prospecção que ele tá fazendo? Ou será que eram leads tão frios assim que você vai ter que aquecer essa galera? Então você tem que botar ele em outro lugar, não é direto pro vendedor. Tudo é metodologia, tudo é Metodologia. processo. Cada segmento realmente tem a sua especificação, né? Então, mas a metodologia ela é muito importante. Hoje a gente sabe que a ligação, ela, mesmo que seja uma ligação fria, Uhum. ela ainda é uma das melhores formas de fechamento de venda. Após ela vem o WhatsApp. O WhatsApp ele consegue, naquela pessoa que você não consegue contato com ela por telefone, ela ficou meio com medo de atender. Ali você teve a oportunidade de dizer, não, pô, peraí, então, eu já tive o contato com essa empresa no Instagram, eu sei quem são eles. Sim. Então, ali é uma forma de entrada. O e-mail marketing ainda funciona, né? Você vai criando pontos de contato com o cliente, fazendo realmente, aumentando o nível de consciência dele, você está ali Uhum. sempre por perto.
você está entregando coisas para ele. Então, ter essa metodologia e principalmente você tabular elas, você realmente olhar, não, peraí, ligação não funciona para mim. Eu fiz Uhum. meu funcionário fez 200 ligações, não fechou nenhuma. Ele mandou 10 mensagens no WhatsApp, ele fechou duas. Peraí, deixa eu olhar isso aqui. Aham. Né? Então tem que identificar, cada mercado tem a sua Sim. lógica. Para outros não vai funcionar, Uhum. mas em determinadas áreas funciona, né? Então, Não, e a gente percebe que essa questão de venda via WhatsApp, ela tá crescendo cada dia mais, né? As pessoas hoje, elas já não querem mais atender telefone mesmo, elas estão nessa de vai pro WhatsApp. Eu ainda gosto da ligação, acho que eu sempre gostei de ligação, eu acho que em instituição financeira é o que mais funciona sempre. Gente, quer resolver uma questão de base nativa? É ligação, você vai resolver. Ou você vai levar essa pessoa para sair de fora da tua base, parar de ficar ali te atrapalhando, ou você vai trazer ela de volta, mas ela inativa não vai ficar mais. e é por isso que é importante ter também o porquê que as informações dentro do CRM, né? Por que ele comprava, por que ele parou de comprar, tem que ter essa análise, né? Hoje em dia o pessoal fala, dá uma lista de inativo pro vendedor, fala com ele. Ele manda 300 mensagens iguais umas às outras, Uhum. sem nenhum. Tem uma análise, não Sim. volta nenhuma. Ah, já falei com o inativo, beleza. Mas realmente, hoje, uma das dicas, né? Muitos dos nossos clientes vêm procurando o que eu quero, eu preciso de mais leads. Eu preciso de mais clientes. Só que não trabalha a base de clientes. Então, dentro da base de clientes, em média, quando a gente pega um cliente, a gente consegue aumentar de 30% a 40% o faturamento dele só dentro da Da base de cliente base. que ele tem. Então, ele não faz esse trabalho. Uhum. Ele não sabe por que ele deixou de comprar aquela batata frita que ele sempre comprava lá numa empresa de hamburgueria. Uhum. Por que ele parou de comprar? O vendedor dele, será que está sabendo disso? O CRM dele apontou. Então, hoje, se você realmente não tem parâmetros para o teu negócio, se você não gerencia a tua empresa. Eu quero colocar um adendo a respeito de prospecção que vocês estão falando e do direcionamento, e já deixar aqui para quem tiver interesse e quiser, você que é empreendedor e quiser saber, tirar uma dúvida, como que eu faço para prospectar no meu nicho? Você vai entrar em contato, nós vamos deixar o arroba aqui, né? Sua comunica, você pode enviar um direct que nós vamos te passar no mínimo 2 fontes, porque nós trabalhamos muito com venda técnica, né? Uhum. Então, vocês estão falando aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava, poxa, olha só como daria um podcast só Sim. nós darmos exemplos de prospecção de cada nicho. Por Uhum. exemplo, a área da construção, uma das minhas formas de fazer, né, pessoal e como a SOA, a gente se comunica muito através do Instagram também para o nosso público, que é um público da área técnica. Então, eu Uhum. preciso dar uma resposta, por exemplo, que eu fiz uma enquete lá, porque é uma forma de se relacionar. Opa, olha só, o que te interessa? Falar mais sobre empreendedorismo, sobre prospecção, sobre venda, sobre negócio, e eles respondem Uhum. lá. O interesse maior, por incrível que pareça, é sobre prospecção. Então, um exemplo de prospecção de um arquiteto. Como é que um arquiteto faz para prospectar obras se ele não é um arquiteto já renomado e Sim. não investe no tráfego pago, por exemplo? E mesmo que ele invista, quem é o cliente que vai usufruir do serviço dele, que é extremamente a indicação, né? Uhum. Contadores. Contador é uma fonte riquíssima de dados para um arquiteto ter obras, porque eles precisam fazer layout de indústria, de loja, de fábrica, porque aquele arquiteto ele não pode estar pensando única e exclusivamente numa residência. Um Sim. arquiteto ele pode muito bem fazer obras corporativas, onde ali ele vai conhecer muitos empresários e vai ter uma fonte de indicação e vai conseguir aumentar o posicionamento dele frente a esse público, né? Sim. Já um vendedor de loja, um consultor de loja de material de construção que tem esse arquiteto como cliente, Uhum. precisa fidelizar arquiteto. Sim. Então ele tem que levar, no caso dele, está às vezes 20 não está. Aham. Renata, como você falou, né? Muda um Sim, pouquinho muda de de nicho para nicho. nicho, mas até para eu prospectar um arquiteto, se eu sou um lojista de revestimento cerâmico, eu tenho que entender qual é o meu
o perfil do meu produto, entender o perfil do arquiteto, para que eu entenda, para que eu não leve 20 nãos, eu consiga entrar nessa média de 7, de 10 nãos, e com um detalhe, se eu consigo fidelizar um arquiteto, eu não tenho uma venda, eu tenho no ano 5, 6 vendas, então nota que é uma cadeia, né? Então é bem importante, né? Já deixar aqui, então, o convite para vocês que têm dúvidas aí do seu nicho, fala com a gente, fala aí com a Renata, né? Com certeza, manda aqui se vocês contato. estiverem com dúvidas lá do Instagram da sua Comunica, mas isso que a Lu falou é tão importante, gente, porque existe essa dúvida mesmo. Você que tá dentro da tua operação, você sempre vai achar mais difícil prospectar do que quem tá fora da tua operação. Isso é normal. Por quê? Porque a gente que tá fora, a gente tá vendo quanto de necessidade que o mercado tem. Nós estamos num mercado muito aquecido. Florianópolis, a grande Florianópolis em si, gente, não tem quem fica parado aqui nessa cidade, não. Se você tá com tempo na sua agenda, realmente tá faltando um pouco de estratégia na hora de prospectar. Porque cliente, eu vou falar uma coisa para vocês, tem para todos os nichos aqui. Nós estamos num lugar onde a economia tá muito aquecida. E as pessoas não estão deixando de comprar, elas estão comprando. Se não estão comprando de você, tá comprando de outra pessoa. De fato, o dinheiro tá na mão de alguém, né? Tá na mão de alguém. Então, assim, pensando estrategicamente, né, Lu? Vamos pensar estrategicamente agora, só para dar uma dica aí para quem tá de casa. Qual seria... E aí, é claro, que nem você falou, se você tá com dúvidas sobre como prospectar no seu nicho, manda uma mensagem lá. Não vamos falar mais sobre isso, porque vai ser muito particular, vai ser individual essa conversa. Exato. Mas vamos dar uma dica de melhoria na comunicação com o cliente, para poder aumentar aí esse faturamento, que é o sonho de todo empreendedor. Falou em relacionamento que aumenta faturamento, tenho certeza que seu coração bateu mais forte. Mas vamos falar sobre uma dicasinha básica e simples, que pode começar a mudar isso no dia a dia das empresas? No dia a dia. No dia a dia da empresa. Claro, depende do nicho, né? Depende do tipo de... Se eu estou trabalhando com venda, com prestação de serviço, com produto. Mas o principal é você entender a dor do seu cliente, o que você resolve na vida dele, e não um produto ou um serviço. Isso é primordial na hora de você comunicar. Então, não importa o meio, se ele é presencial, se ele é online, se é por telefone. Toda vez que eu vou fazer um contato ou eu vou treinar uma equipe, a gente faz testes antes para ver como que aquela equipe está preparada, tanto para levar o não, quanto para fazer a comunicação com o cliente. Mas focando em comunicação é entender qual é a dor, quem é o cliente, qual é a dor que eu resolvo. Para que eu consiga trazer ele para próximo de mim, porque eu simplesmente ligar, falar a respeito de um produto sem antes eu fazer uma sondagem, eu entender quem é o meu cliente, muito, o risco de você perder seu tempo é muito grande e de perder o tempo da pessoa também, né? Sim. Porque é necessário que você entenda. Quando você fala sobre cintirador, isso é tão importante, gente, porque assim, o cintirador é se importar de verdade. Você, como lojista, como prestador de serviço, você tá se importando de verdade com o teu cliente? Porque o que significa esse se importar de verdade? Vou dar um exemplo. Eu falo que eu fui muito agraciada mesmo por Deus com o dom da comunicação, apesar de ter estudado bastante para melhorar isso ao longo dos anos. Mas eu sempre me importei de verdade com as pessoas. Por que nos 9 anos de instituição financeira eu fidelizei tantas pessoas? Porque eu conhecia elas pelo nome. Eu sabia o nome da esposa, eu conhecia o problema dos filhos, eu sabia se a filha estava viajando, se ela estava em casa, se ela estava estudando fora, se ela estava fazendo faculdade, se ela estava isso e aquilo. E tudo isso naturalmente no dia a dia. Porque eu entendo que quando eu me importo de verdade... E o se importar de verdade é que você não esquece. Você vai olhar para aquela pessoa depois, você vai lembrar da história dela. E todo mundo gosta de contar a sua história. Ouça a história do teu cliente. A história dele vai falar sobre a característica de consumo dele. Você vai saber. Se o seu cliente é um cliente mais família, você sabe que você pode vender coisas para a família dele. Ele vai comprar porque ele se importa com a esposa, com o filho. Agora, se o cara é um cara que só se importa com números, com dinheiro, você pode oferecer milhões de presentes para a esposa dele. Ele não vai levar. Não é o perfil do camarada. Isso é o se importar de verdade e aprender a se comunicar como a pessoa se comunica, não como eu quero.
me comunicar apenas, né? Mas aí me identificando de acordo com os perfis dos meus clientes. Exatamente. Exatamente. Quando o cliente ele chega para você, ele muitas vezes ele chega pedindo algo que não é o que ele precisa nem o que ele quer. Então, quando você faz uma sondagem do para quê dele, o porquê dos motivos dele, você consegue ser mais assertivo no atendimento. Sim. Porque muitas vezes o que ele quer, como nós estávamos falando aqui antes da entrevista, muitas vezes o cliente chega para nós, né, querendo marketing, querendo mais leads e mais clientes, mas nós entendemos no momento que ele está que na verdade ele precisa antes se organizar. Sim. Nós já falamos isso aqui, né? A gente está falando de se preocupar com o cliente, né? Se você perguntar para a maioria das empresas, se elas perguntam para o seu cliente qual foi a experiência que ele teve com essa empresa, ela vai dizer assim, não, a gente não tem isso na empresa. Então, acho que se preocupar com o cliente, né, é muito de preocupar com a experiência dele, né? A gente hoje tem o CS, que é a experiência do cliente, a gente tem o NPS, que realmente marca a experiência do cliente dentro da tua empresa. Você vai lá ter perguntas para como é que foi a tua experiência com uma empresa. Sim. Você identificar o teu gargalo, isso faz, cara, é muito importante ter isso, tá? Então, parte do princípio, você realmente se preocupar com o seu cliente, se você faz essa pesquisa de NPS, né, com o que a gente fala que é o Net Promoter Score, que é realmente mapear e identificar, através de algumas pesquisas, o nível de satisfação do cliente. Sim. Nessa pesquisa você consegue até descobrir se ela indicaria a tua empresa para outras, né? Isso. E você tem que saber, gente, será que o cliente que compra de você te indicaria para outro ou ele só tá comprando de você porque ele não encontrou mesmo uma outra opção melhor no mercado? Ali você identifica por que você não está vendendo às vezes, né? Ou porque ele não comprou, até pelo cliente que não comprou, você vai lá e se preocupa, aí, como é que foi a tua experiência? Por que você não fechou com a gente? Sim. Então tem N coisas que você precisa fazer antes de tomar qualquer decisão dentro da sua empresa. Aí, como a Lu falou, que muitas vezes o cliente chega para a gente achando que precisa de uma coisa, mas de fato ele precisa de outras antes de tomar essa decisão de ir para o marketing, de gestão de tráfego, né? Ou de fazer um anúncio na televisão, enfim. Realmente, para fechar, precisa de relacionamento com o cliente, reciprocidade, você precisa aparecer, você precisa de awareness, você precisa de as pessoas terem conhecimento da tua marca. Sim. Né? Ele sabe da necessidade, mas ele não te encontra. Em nenhum momento ele teve um ponto de contato com você. Então você tem que criar pontos de contato. A gente brinca, nem que você pare o seu carro com a sua logo na frente de uma esquina e fique parado com o carro. Se você é daquela região, a pessoa vai passar todo dia lá, ela vai ver o teu carro. Eu não tenho dinheiro, Thiago, para fazer anúncio na televisão. Eu não tenho. Então, para até o teu carro da tua empresa, para um banner, vê, claro, com a legislação municipal, se a tua empresa permite isso, enfim. Mas faça. Você precisa fazer alguma coisa. Realmente é meio clichê que o pessoal fala, né? Que não adianta querer ter resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. É que, na verdade, Thiago, sabe o que eu percebo sobre os pequenos empresários? É que, às vezes, eles ouvem a gente falando sobre essas questões, sobre processos, sobre dados, sobre isso, e eles acham que a gente está querendo fazer com que eles tenham super sistemas, e nós não estamos falando disso. Nós estamos dizendo que você precisa ter dados, seja ele numa agenda, seja ele num, sei lá, num Trello, que é de graça e é uma ferramenta de gestão excelente, seja através de uma planilha de Excel. Tem muita gente que eu conheço que trabalha com Excel, mas sabe o que está fazendo? Tem todas as anotações lá. Sabe o dia que mandou a primeira mensagem para o cliente, sabe o dia que mandou a segunda, sabe o dia que mandou a terceira. Às vezes tem empresas grandes que não têm esse controle. Se você não sabe de quanto em quanto tempo está sendo mandado mensagem para o seu cliente. Ele comprou, não mandou nenhuma agradecendo como pós-venda, ou como agradecimento, e nenhuma depois como pós-venda para saber como é que tá como é que tá a casa dele agora que ele comprou o teu produto. Você melhorou o ambiente dele, você precisa saber disso. E o quanto antes ele fizer isso, mais em conta se torna, mais barato se torna de fazer. Porque se ele deixar para fazer isso quando ele estiver grande, quando ele estiver engessado, vai custar muito caro para ele, muito caro. E ele vai chegar lá na frente, cadê a informação realmente do cliente? Não, peraí, vamos para uma outra seara, mas bem rapidamente. Eu vou vender minha empresa, eu sou empreendedor, eu quero vender minha empresa, eu quero mudar de estado, e como é que eu vou falar para ele que a minha empresa vale 1 milhão?
Não, tudo bem, me mostra aí quantos seus clientes dos últimos 3 anos, dos últimos 4 anos, a tua evolução. Ele não tem um CRM, ele não tem uma DRL, não tem um fluxo de caixa. Como é que ele vai vender a empresa dele? Como é que ele vai fazer o valuation da empresa dele? Então, quanto antes ele fizer isso. Por isso eu sempre falo, não tem importância se você é um microempreendedor, um MEI. Se você faz tudo certinho, se você anota quem são seus clientes, quando que ele veio para você, quando foi a última manutenção que você fez no ar-condicionado dele, isso vai fazer toda a diferença. Sim. E é para o pequeno e é para o grande. Então a gente só não faz. Sim. A gente só não faz, mas dá para fazer independente do tamanho. Agora eu vou pegar o gancho e vou falar do relacionamento, né? Sim. A empresa que já oferece uma água maravilhosa para o cliente, começa a servir um café, coloca um baleiro, pensa na data do aniversário. Ah, eu já mando mensagem, que tal escolher alguns para você mandar um presentinho e pede para ele te marcar, para que você faça relacionamento A digital. prova social, né, Lu? Faça a prova social, estenda o tapete vermelho para o teu cliente, faça diferente. Sim. E vai evoluindo. Você não precisa chegar e fazer todo mês eventos grandiosos na tua empresa, mas começa pequenininho, coloca um forninho, coloca um pãozinho de queijo, e não importa o nicho. Sim. Não importa. Coloca um pãozinho de queijo com cheirinho bom, tá vendendo uma roupa, tá vendendo um produto lá. Tá lá o pessoal para receber aquele mimo, aquele cafezinho, gente. Sim. Isso aí faz diferença. Para nós, para o pequeno, para o grande, para que seja, né? importa. O que a Lu falou, isso aí é inovação. Inovação. O empreendedor, as pessoas pensam que inovar, às vezes é só tecnologia, precisa de uma grande máquina. Você pode inovar todo dia na tua empresa. Pode. Né? Se você vai pintar uma parede, se você vai dar um bombonzinho para o cliente, isso é inovação. Então, o empreendedor que está nos vendo hoje, que acredita por algum motivo que não dá para inovar na sua empresa, sempre tem alguma coisa para inovar. Sim. Sempre vai Chama conseguir sempre inovar. tem. Sempre tem. Tá? Então, a inovação não parte do princípio só de tecnologia. Ela acontece no ambiente tecnológico, muito, né? Até por muitas coisas disruptivas que acontecem, só que elas acontecem nas pequenas coisas. Com certeza, com certeza. Eu acredito que a inovação ela acontece nos mínimos detalhes. E assim, ó, inovar, é que nem você falou, inovação a gente conectou com tecnologia há bastante tempo, eu acredito que é porque tudo veio acontecendo também ao mesmo tempo. Sim. E sim, nós tivemos muitos projetos inovadores que têm a ver com tecnologia, mas é que nem você falou, inovação é fazer algo diferente, entendeu? Que eu vou ter economia de alguma coisa. Economia de tempo, economia de... Todo dia eu posso inovar. E todo dia você vê alguém que fez uma coisa... Não, pera, como é que eu não pensei nisso? E era uma coisa simples. Sim. Vem um cara no mercado que você achava que você não conseguia fazer mais nada dentro da empresa, e ela vem e inova de uma maneira muito simples, fazendo a mesma coisa de uma forma diferente. Não, eu vou contar pra vocês uma situação de inovação. Vocês vão... nós passamos ali de frente ao Imperatriz Gourmet ali no Cobrasol, vindo pra cá, e uma moça parou no semáforo e ela estava vendendo no semáforo cheirinho pro carro. Mas não era um cheirinho pro carro tradicional. Era numa garrafinha. Tinha uma rolinha que você tirava pra sair o cheirinho. Então ela ensinou você a usar. Ela só ensinou você a usar durante o percurso. Ela não te vendeu, ela nada. Ela só falou do produto dela, falou sobre a característica que durava mais, como que usava. O sinal tava fechando, ela virou e falou assim: pode levar. Não vai dar tempo de você me pagar agora, mas o meu telefone é o Pix. E o sinal abriu. Quantos ela vendeu, gente? Ali, Entendeu o que eu quero dizer? e olha como é que é importante Pensa se ela não inovou. Nossa, Inovou. e pensa como é que ela é Sim. importante, ela tem a consolidação dos dados para ela. Olha só, se de 10, 2 não me pagarem, eu tô no lucro, mas ela com certeza ela tem dos dados certinhos para ela fazer Pra isso. ela fazer isso. E essa inovação, né, que a gente fala aí, é para qualquer um. É para todo mundo. Né? E eu tenho certeza que todo sinal ela vendeu um. Todo Bacana. sinal ela vendeu A um. pessoa Se vai fazer questão de pagar, a pessoa vai ficar o primeiro, o capricho, realmente era funcional, era eficiente. Pra vocês terem uma ideia, funciona tanto que o vidrinho tá lá vazio agora dentro do meu carro pra mim entrar em contato com ela no Instagram pra mim pedir outro, porque eu nunca mais vi ela no sinal. Olha, já Mas eu manda quero pra nós, comprar. já manda lá. Então, veja que ela fez uma gestão de tráfego offline, Offline. né? Que agora provavelmente ela vai estar online Sim. e você vai encontrar ela.
né? É um conhecimento de marca que ela fez de uma forma Com inovadora, certeza. né? E tá ali, entendeu? E eu ainda falei pro Jorge, falei assim, se eu fosse ela ainda, eu daria um jeito de colocar aqui nesse rótulo minúsculo falando que se a pessoa me devolver o vidro, eu ainda ganharia desconto pro próximo. Olha que Porque existe interessante. custo, é um vidro. Sustentabilidade. Eu sou uma pessoa que eu me importo muito com sustentabilidade. Sim. Eu vejo que se é possível de reciclar, por que não? Por que não? Uhum. Então, ainda falei pro Jorge, falei assim, ela ainda devia botar aqui, ó, que a cada 5 você ganha um cheirinho pra você devolver os vidrinhos pra ela. Uhum. Ou se a cada vez que você for comprar outro, você já devolver, você já ganha um desconto. Algo nesse sentido pra ela poder criar esse relacionamento, porque aí você cria relacionamento. Porque você fala assim, hein, eu não quero que meu vidrinho vá parar lá no meio do mar. Você me ajuda? Nossa, olha a logística Gente, reversa que nós já tem estamos disso. falando, me ajuda? com uma ação dessa. Nós estamos falando É. de quantos temas aqui, Logística gente? reversa, que incrível. você vai achar que só uma Coca-Cola consegue fazer uma logística reversa. Não, ela ali, Sim. né, no E dia a o dia próprio consegue. sinaleiro, A né? próxima sinaleira Eu tô consegue aqui no fazer. sinaleiro. E é uma coisa simples, mas que eu tenho certeza, se ela quiser focar nisso, ela alimenta a família dela, ela muda a história da família dela, gente. E outra Então a coisa. inovação, ela tá em todo lugar mesmo. E ela pode, talvez ainda não ter colocado isso em prática, Sim. mas pode estar lá no radar dela de Uhum. fazer isso num dia, né? Então, às vezes também é uma estratégia não lançar tudo de uma vez. Uhum. Faz sentido, né? Também. Em alguns segmentos faz sentido você Gente, ir soltando aos poucos, né? Faz parte olha só, eu preciso comentar algo aqui com Aham. vocês. Há 10 anos atrás, aproximadamente, eu tive uma brilhante ideia de fazer um mini mercado dentro de condomínios. Aham. Tá. Que hoje é. Hoje, tá. Eu fui esses dias num condomínio Aham. onde as pessoas se serviam É. e pegavam e pagavam. Não tinha ninguém. Eu falei, gente, Os a mercados ideia que eu autônomos. pensei há 10 anos atrás, hoje, ela está Em todo ativa lugar. e inovando Sim. constantemente. Então, assim, gente, tem ideia, E aí, tem olha que só, colocar ela ela para tem duas funcionar. vertentes dessa inovação. Uma inovação de conforto, de comodidade Uhum. para o cliente. Só que isso eu me lembro porque metade da minha família é do Rio de Janeiro, ela lá surgiu com a necessidade de segurança. Então, os Ah, não condomínios, precisa sair. Olha, que os interessante. condomínios têm bares, têm restaurantes, Olha têm só. academias, que eram né, antigamente, né? Que não tinham as academias ainda dentro dos prédios. Tudo lá para que as pessoas não precisassem sair, né? Então, olha como uma é segurança, outra é conforto, então tem várias nuances que você pode olhar dentro do seu negócio que Uhum. você ainda não viu e uma maneira de Não, inovar. e quem mora aqui, gente, aqui tem oportunidade para todo momento, né? Isso nós estamos falando, é claro, né? A solução que a gente traz aqui com a SOA e com o Estúdio Prospera e tudo é para empresas que já existem, mas existem muitas inúmeras possibilidades ainda para Exato. quem está aí. O que não pode é ficar sentado reclamando e esperando cair do céu, porque isso não vai. Eu digo que tem que fazer o TBC. É, Tirar tira- o bumbo da cadeira. é mais ou Não, menos isso. fazer, Bora fazer acontecer. Gente, por Legal. incrível que pareça, a gente já tá conversando há Boa, uma né? hora. Meu Passou tão Deus, rápido. passou tão Passa, sempre rápido. passa, né, Thiago? Porque É o papo é ó, bom. É um adendo, porque assim, é o meu primeiro. A Aham. Lu Olha, sabe viu? que eu sou o cara do offline, eu não sou o cara de aparecer, Sim. tá? Mas gostei bastante. O Nós problema é estamos, que eu acho que eu fui ele. picado pelo. Gostou, Para viu? você que é empreendedor, aproveite, né? O pessoal aqui tá disponível também. O ambiente é maravilhoso, Que né? bom, gente. O pessoal que o tratamento que nos deram, a recepção, a qualidade, né? Que a gente acompanha também Parabéns. o programa de vocês. Então, fica a dica realmente para as pessoas que querem se posicionar. O É. podcast é É maravilhoso. que assim, ó, é o método mais fácil e e eu gosto sempre de falar sobre o podcast por isso. Porque, assim, eu conheço muitas pessoas que têm muita dificuldade de criar conteúdo, Thiago. Tem um Uhum. conhecimento gigantesco dentro da cabeça dele, mas na hora de passar isso para as pessoas tem muita dificuldade. O método mais simples, eficaz e tranquilo de se fazer isso é através de um podcast. Porque até aquelas pessoas que têm realmente esse bloqueio, que é o cara do offline, Perfeito. sentado aqui, ele não tá Fica à preocupado, vontade. porque nós estamos num bate-papo. Então, o podcast, ele serve sim para que você consiga fazer com que todo esse conhecimento que tá aí dentro da sua cabeça
alcance o mundo. Porque Verdade. depois que tá na rede, só Já era. não tem mais limite, né? Não Não tem. existe limite. Verdade. Então pode ir parar em muitos outros lugares e nós podemos ajudar muitas outras pessoas. Esse foi o intuito desse canal, foi ajudar pessoas a se comunicar, levar a história dos seus negócios, né, para outras pessoas. E porque a gente sabe também que ainda é muito limitado quem tem esse acesso. Não é todo mundo que consegue realmente pegar o celular aqui e apontar para o rosto e gravar. Não é. Existe um bloqueio. Existe um bloqueio com a gente também. Então, isso aqui foi uma forma que a gente encontrou de fazer isso. Levar esse conhecimento que está dentro dos empresários que nós conhecemos, que nós admiramos tanto, para que outras pessoas pudessem conhecer. E eu queria que vocês deixassem um recado aí pro futuro, né? Para os futuros clientes da Soa Comunica. Falar sobre esse trabalho maravilhoso. Tenho certeza que vai ser sucesso, gente. Permite, Finaliza, claro. primeiro que a gente já é sucesso, né? Humildemente falando. Humildemente falando, a gente já entrega bastante para os nossos clientes, tá? Realmente a gente já está desde o ano passado, né, nessa parceria, né, da nossa empresa, nossa sociedade. E realmente os empreendedores que já estão no mercado podem contar com a gente, os que estão por vir também, porque começar com planejamento pode fazer toda a diferença. E tenha certeza disso, tá? Planeje, nem que seja um pouquinho, bote no papel para que você não tenha muitos problemas no futuro, tá? Então a nossa empresa está disponível, tanto eu quanto a Lu, para o pequeno, para o médio ou para o grande empreendedor. A gente tem capacidade, a gente tem qualidade e a gente está realmente disponível para ajudar vocês. Com certeza. E mais um detalhe, né? Precisando aí fazer eventos, nós estamos aí firmes, fortes, ano de 2025 aí já com a agenda aberta para fazer eventos, para trabalhar aí com a sua equipe, para desenvolver equipes do Destravar para gravar, na área de relacionamento comercial, digital, nós estamos aí para treinar a sua equipe e treinar até os gestores de empresa na área de desenvolvimento também. Não esqueçam, network vale mais do que dinheiro e relacionamento aumenta faturamento. É isso aí, que demais, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada. E você que ficou até aqui, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, encaminhe esse episódio para todo mundo, porque foi um episódio muito legal, falamos sobre muitas coisas interessantes aqui, né? Vocês viram que existem N possibilidades de melhorar o faturamento da tua empresa. Você só não melhora se você não se mexer. Verdade. Né? É um movimento que gera dinheiro. Gente, movimento gera dinheiro. Se você ficar parado, nada vai mudar. É isso aí. Uma delas é contratar Soar e a outra é vir participar do podcast. Com certeza. Com certeza. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Pra Tchau, vocês. tchau. Até.